Olá, eu sou Bárbara de Múcio, sou mestranda do programa de pós-graduação em Química Tecnológica Ambiental e essa aula sobre hidrocarbonetos faz parte do meu estágio de docência. Os hidrocarbonetos eles são compostos orgânicos formados principalmente por carbono e hidrogênio, daí que vem o nome deles de hidrocarbonetos. Mas eles também podem ter um heteroátomo na sua composição, como no caso de enxofre, oxigênio, nitrogênio e entre outros. Os hidrocarbonetos eles são compostos extremamente apolares, então por isso eles acabam sendo lipofílicos, eles têm afinidade pela gordura. E por essa característica de serem apolares, eles têm uma baixa solubilidade em água. E eles podem ter também baixo número de carbonos ou um alto número de carbonos, e podem ser de cadeia aberta ou fechada. Se eles tiverem um baixo número de carbonos, o peso molecular vai ser baixo. Se tiverem um grande número de carbonos, o peso molecular vai ser alto. Então, conforme vai aumentando o peso molecular, conforme vai aumentando esse número de carbonos desses compostos, vai aumentar também o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Os hidrocarbonetos, então, na nossa rotina, a gente pode ver ele em várias atividades, em várias aplicações. Eles podem estar nos combustíveis, principalmente, né? Podem também ser utilizados nas tintas, nas parafinas, é um exemplo bem comum de hidrocarboneto, e podem ser liberados também a partir da combustão, e muitas outras aplicações no nosso cotidiano. Pode-se dizer que os hidrocarbonetos são ubiquamente distribuídos, porque eles aparecem em todos os lugares no ambiente. Quanto à classificação, os hidrocarbonetos podem ser alifáticos ou aromáticos. Na parte dos alifáticos, a gente tem os hidrocarbonetos de cadeia aberta, que são os alcanos, os alcenos e os alcinos, e os hidrocarbonetos alifáticos de cadeia fechada, que são os cicloalcanos, os cicloalcenos e também os cicloalcinos. Na parte dos aromáticos, são aqueles que são constituídos por um ou mais anel benzênico, que esse anel benzênico ele consegue fazer a ressonância daquelas duplas ligações que compõem o benzeno. E esses compostos aromáticos eles são bem mais estáveis do que os compostos alifáticos, tanto de cadeia aberta quanto de cadeia fechada, porque essa capacidade de fazer ressonância dessas duplas ligações confere uma bastante resistência a esses compostos. Os hidrocarbonetos podem ser classificados também quanto à saturação de hidrogênio. Eles podem ser saturados, aqueles que são saturados vão ter apenas ligações simples entre os carbonos, então vai ter somente a ligação sigma, e os insaturados vão apresentar ligações duplas entre os carbonos, então vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi, e também podem apresentar ligações triplas entre os carbonos, que é composto por uma ligação sigma e duas ligações pi. Comentando um pouco sobre os hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta, nós temos os alcanos. O sufixo ano vai representar a ligação a ligação simples apenas entre os carbonos. E esse aqui dá pra gente ver que são os compostos saturados, porque em todas as ligações possíveis aqui que não são ligações entre o carbono, está saturada de hidrogênio. Ainda dentro dos alifáticos nós temos os alcenos, que são aqueles compostos por pelo menos uma ligação dupla, então o sufixo eno remete à ligação dupla. Ele faz parte também dos hidrocarbonetos insaturados, porque ali não está saturado de hidrogênio, ele está ocupando duas ligações entre os carbonos. Depois nós temos os alcinos, que o sufixo ino é referente à ligação tripla entre os carbonos, que também faz parte dos grupos dos insaturados. E os alcadienos, que vão apresentar duas ligações duplas. O di significa duas e o eno remete à ligação dupla. Também os alcadienos fazem parte dos hidrocarbonetos insaturados. Dentro da classificação, a gente tem também os alifáticos de cadeia fechada e os aromáticos. Os hidrocarbonetos de cadeia fechada são aqueles compostos que a gente chama de cíclicos, e eles podem ser os cicloalcanos,
que só vão ter ligações simples, ali lembrando do sufixo -ano. Os ciclenos, ou cicloalcenos, que vão ter pelo menos uma ligação dupla, lembrando do sufixo -eno, que remete à ligação dupla. E os cicloalcinos, que vão ter pelo menos uma ligação tripla, lembrando lá sempre do sufixo -ino, que remete à ligação tripla. Depois dos alifáticos de cadeia fechada, vão ter os aromáticos, e aqui eles podem ser monoaromáticos ou poliaromáticos. Os aromáticos, como eu falei, eles são constituídos por pelo menos um anel benzênico. No caso do monoaromático, tem apenas um anel benzênico. E o benzeno é característico por ter essas duplas ligações aqui que fazem ressonância e elas podem acabar mudando de lugar dentro desse anel. Por isso que esse anel é chamado de aromático. E os poliaromáticos são aqueles que possuem 2 ou mais anéis benzênicos no mesmo composto. Então aqui tem o naftaleno, que é um exemplo de poliaromático. Dentro dos aromáticos, como eu falei, eles podem ter na forma monoaromática ou poliaromático. Os monoaromáticos que são mais conhecidos são os betex, que entra o benzeno, o tolueno, o etilbenzeno e as 3 formas do xileno, orto, meta e para. Então, eles são compostos por um anel benzênico. E os poliaromáticos são chamados de hidrocarbonetos poliaromáticos, HPAs. Aqui na imagem está representada os 16 HPAs, que são classificados como prioritários pela EPA desde 1970, em função dos riscos que eles apresentam para a saúde humana e também para o meio ambiente. Eles são potencialmente carcinogênicos e alguns deles, esses que são marcados aqui com asteriscos, já foram classificados como carcinogênicos em 1990. Então, vocês podem ver que aqui, os poliaromáticos já começam a partir de 2 núcleos benzênicos. Então, a partir de 2 até 5 anéis benzênicos. Dentro dos aromáticos, a gente tem os HPAs de cadeia normal e os alquilados. E aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns HPAs de cadeia normal, que todos os substituintes para fora dos anéis são hidrogênio. Então, os hidrogênios não são representados, geralmente não são representados, enquanto que os alquilados vão apresentar os radicais alquilos como substituintes. E eles são classificados conforme o grau ou o número de alquilações. Então, os alquilados que têm uma alquilação, no caso aqui a gente pegou como exemplo o fenantreno, vai ser classificado como C1-fenantreno. Se ele tiver 2 alquilações, 2 radicais alquila, vai ser classificado como C2-fenantreno. 3 alquilações, C3-fenantreno. E 4 alquilações, 4 radicais alquila, vai ser denominado como C4-fenantreno. Os HPAs também podem ser classificados em função do heteroátomo que eles podem apresentar. Então, ali o primeiro exemplo seria o benzotiofeno, porque ele apresenta um enxofre na sua composição. O segundo exemplo, naftobenzotiofeno. E esses compostos também podem assumir as alquilações. Eles também podem ser classificados das duas maneiras simultaneamente. Então, em função do heteroátomo e em função do grau ou do número de alquilação. E isso acontece ali nos 2 compostos que estão representados aqui embaixo. Então, o primeiro seria o C1-benzotiofeno, porque ele apresenta uma alquilação. E o segundo ali de baixo seria o C3-benzotiofeno, em função das 3 alquilações que ele apresenta. Quanto à fonte e às origens dos hidrocarbonetos para o ambiente aquático, elas podem ser naturais ou antropogênicas. E podem ser separadas também em relação às 4 diferentes origens. Que pode ser a origem biogênica, que é a formação a partir das transformações mediadas por organismos, e esses hidrocarbonetos vão ser sintetizados por bactérias, plantas ou fungos. A origem diagenética, que na geologia e também na oceanografia é qualquer mudança química, física ou biológica sofrida pelos sedimentos após a sua deposição inicial. E essas mudanças ocorrem a temperaturas
e pressões relativamente baixas e acabam resultando em alterações na mineralogia e na textura das rochas. A origem pirolítica é quando acontece uma ruptura da estrutura molecular original de algum determinado composto pela ação do calor num ambiente com pouco ou nenhum oxigênio. Esses hidrocarbonetos que são pirolíticos, eles são originados pela combustão incompleta da matéria orgânica, podendo ter uma origem natural, no caso de incêndios florestais e erupções vulcânicas, ou uma origem antrópica, que pode ser através da combustão incompleta do óleo ou de combustíveis fósseis, pela incineração de resíduos ou pelas emissões dos veículos. E a origem petrogênica, ela é relacionada aos hidrocarbonetos formados pela decomposição da matéria orgânica, pelos processos que ocorrem nos sedimentos a temperaturas e pressões elevadas. Esses hidrocarbonetos de origem petrogênica são introduzidos para o ambiente aquático através de derrames acidentais de petróleo ou dos seus derivados também, pela operação de carga e descarga do petróleo e pela limpeza dos tanques dos navios petroleiros, pela extração, transporte e também o próprio refino do óleo, e também por infiltrações naturais, através das fendas nos fundos oceânicos e dos escapes dos reservatórios naturais. Então, quanto à fonte e origem, a gente pode separar prioritariamente em dois grandes grupos, os petrogênicos e os não petrogênicos. E os hidrocarbonetos não petrogênicos são aqueles formados por processos que ocorrem na superfície ou próximo à superfície da Terra, e eles podem ser originados ou sintetizados pelas plantas terrestres, pelos organismos marinhos, pela combustão espontânea das florestas, pelo processo de diagênese e pela atividade vulcânica. Já os hidrocarbonetos de petróleo, eles são formados pela alteração da matéria orgânica preservada nos sedimentos profundos, no caso das rochas geradoras. Hidrocarbonetos de petróleo podem ter origem antropogênica, no caso do derramamento de petróleo e também da queima de combustíveis fósseis. Podem ser provenientes do escape natural, que seria quando acontece a emanação natural dos hidrocarbonetos a partir de uma jazida de petróleo ou de gás natural. Ou também ainda eles podem ser de origem da própria erosão. Citando um pouco dos hidrocarbonetos de origem não petrogênica, a gente tem aqueles hidrocarbonetos provenientes das algas marinhas, que são os biogênicos. Essas algas marinhas, elas compõem uma enorme quantidade de biomassa, e o teor de hidrocarbonetos é baixo, mas elas acabam representando a fonte mais significante de hidrocarbonetos para o ambiente aquático. E o detrito das algas, ele acaba sendo transportado no meio aquático através da coluna d'água para os sedimentos. Esses hidrocarbonetos de origem das algas marinhas têm uma característica de ser predominantemente os N-alcanos, entre 15 e 21 carbonos, os ropanos, esteranos e também os isopranoides altamente ramificados. Então aqui embaixo tem uma imagem, uma cromatografia gasosa, típica dos hidrocarbonetos provenientes das algas. Existem também os hidrocarbonetos provenientes das plantas terrestres, que eles também são biogênicos. Então, como característica, os sedimentos marinhos acabam apresentando grandes contribuições dos hidrocarbonetos provenientes das plantas terrestres. O principal modo de transporte para o ambiente aquático é através do material particulado que é carreado pelos rios. E como composição características, eles têm os N-alcanos com predominância do número ímpar de carbonos, variando entre 23 e 33 carbonos. E aqui embaixo também tem uma cromatografia gasosa, demonstrando os hidrocarbonetos provenientes das plantas superiores, que dá para ver da predominância dos hidrocarbonetos com um número ímpar na cadeia de carbono. Existem também os hidrocarbonetos de incêndios florestais, que são os pirolíticos. Eles fazem parte dos hidrocarbonetos presentes nos sedimentos marinhos, que são provenientes das queimadas ou dos incêndios naturais das florestas. Eles acabam sendo transportados pelo mar através do material particulado que foi emitido para a atmosfera
proveniente desses cenários de queima. E eles são caracterizados pela predominância dos HPAs de entre 4 a 5 anéis não alquilados, com uma composição similar àquela que é produzida na queima de combustíveis fósseis. E a gente tem também os hidrocarbonetos não petrogênicos, formados durante o processo diagenético. Então, eles também acabam sendo formados nos sedimentos de forma natural. E o perileno, ele é um hidrocarboneto típico que pode ser marcador dessa origem diagenética. Só que os mecanismos de formação ainda não são muito conhecidos. Nas fontes, a gente tem também o aporte antropogênico desses hidrocarbonetos, que podem ser provenientes das atividades de transporte dos navios, da manutenção desses navios e também de acidentes e derramamentos, ou até da própria extração do petróleo. Um outro aporte antropogênico pode ser através do transporte atmosférico desses hidrocarbonetos, que são emitidos, que são lançados para a atmosférica em função das atividades de combustão, no caso da combustão da madeira, combustão do óleo, carvão e biomassa. Esses hidrocarbonetos que são emitidos para a atmosfera através do processo de combustão pode acabar precipitando ou também sendo diretamente depositado no ambiente aquático. Uma outra fonte antropogênica de hidrocarbonetos são os esgotos, tanto os esgotos municipais quanto os esgotos os efluentes industriais, assim como também os resíduos domésticos e também resíduos industriais. E a própria drenagem superficial urbana e também rural, que acaba carreando esses hidrocarbonetos para o ambiente aquático. Cerca de 10 milhões de toneladas de hidrocarbonetos por ano são aportados para o ambiente marinho, e desse grande volume, 50% é proveniente das fontes terrestres, no caso do escoamento superficial da drenagem urbana e também da rural, dos efluentes que são lançados direto no ambiente aquático e também da própria decomposição dos resíduos. 24% desse volume é proveniente do próprio transporte do óleo e também das atividades de navegação. Apenas 2% desse volume é proveniente da própria produção offshore, então da própria extração e produção de petróleo. E 13% proveniente da precipitação atmosférica, são aqueles hidrocarbonetos que são provenientes das queimadas ou dos processos de combustão, que acabam sendo emitidos para a atmosfera e vão atingir o ambiente aquático pela deposição ou também pela precipitação. E 11% desse volume são as fontes naturais dos hidrocarbonetos, no caso dos escapes das próprias jazidas. Para identificar as fontes e as origens dos hidrocarbonetos, existem algumas ferramentas, e os marcadores moleculares são uma dessas ferramentas. Eles são aplicados para estimar quais são as fontes do hidrocarboneto naquele ambiente. Então, a principal característica do marcador molecular é que ele apresenta uma elevada estabilidade no meio e também uma alta especificidade com uma determinada fonte, e assim ele acaba preservando a assinatura molecular, e é por isso que a gente consegue identificar qual a fonte, qual a origem daqueles hidrocarbonetos no ambiente. Alguns indicadores de fontes de petróleo no ambiente podem ser os hidrocarbonetos alifáticos, como os N-alcanos, os alcanos ramificados e também os isoprenoides, e a mistura complexa não resolvida. Além dos alifáticos, tem também os indicadores ou os marcadores cíclicos, que podem ser os HPAs parentais e os ramificados, ou ramificados podem ser também chamados de alquilados, e os ropanos e os esteranos. Comentando um pouco sobre os marcadores alifáticos, um dos principais deles são os isoprenoides, que são alcanos ramificados decorrente da ligação das unidades de isopreno. Ali no cantinho tem a representação do isopreno. Esses marcadores isoprenoides, os mais comuns deles, no caso os mais aplicados, são o pristano, com 19 carbonos, e o fitano, com 20 carbonos. O pristano e o fitano eles são isoprenoides comuns detectados nos sedimentos marinhos costeiros, e eles também estão presentes na maioria dos óleos, e eles acabam sendo considerados bons indicadores de contaminação por petróleo. E nos marcadores cíclicos, a gente tem os ropanos,
e os esteranos. E esses dois marcadores têm sido bastante abordados em estudos forenses nas áreas de geoquímica do petróleo, porque eles fazem parte da composição do óleo cru e dos seus derivados dos produtos refinados. Então, ele é um bom marcador de contaminação por petróleo. Dentro dos marcadores moleculares para distinguir fontes e origem, a gente tem a mistura complexa não resolvida. Que essa mistura ela é caracterizada pela mistura complexa de diversos isômeros homólogos que eles não podem ser resolvidos ou não podem ser separados por cromatografia gasosa. Então, quando se faz uma análise cromatográfica de N-alcanos e quando apresenta essa mistura complexa não resolvida, ela está associada à contaminação por petróleo, ela está associada aos resíduos de petróleo que podem ter sido degradados ou que é os hidrocarbonetos resistentes. E o que é essa mistura complexa não resolvida, ou UCM, do termo em inglês? Na cromatografia, ela vai aparecer como sendo essa elevação que a gente tem aqui no sinal do cromatógrafo. Então, aqui tem a parte resolvida dos N-alcanos, que eles são separados por cromatografia, e a parte não resolvida, que é essa elevação aqui no sinal que a gente tem, que são todos essa mistura complexa de hidrocarbonetos que não pode ser separados pela cromatografia. Existe a razão diagnóstica utilizada com a mistura complexa não resolvida para identificar aporte de petróleo intemperizado ou aportes crônicos, né? Essa razão ela considera a proporção dos hidrocarbonetos não resolvidos divididos pela proporção dos hidrocarbonetos resolvidos. Então, é a proporção da mistura complexa não resolvida divididos por aqueles N-alcanos que são resolvidos. Se essa razão for maior que 4, ela vai indicar a presença de resíduos de petróleo intemperizado. Então, isso indica que quanto maior for a UCM, ou no caso, quanto maior for a nossa mistura complexa não resolvida, vai indicar aporte de petróleo, aportes crônicos de petróleo. Falando especificamente sobre a ferramenta das razões diagnósticas, elas são as proporções entre os hidrocarbonetos que vão servir como assinatura, podendo indicar a fonte. Então, existem diversas razões diagnósticas. Entre elas podem ser aplicadas nos alcanos, nos isoprenoides e também nos hidrocarbonetos poliaromáticos. Uma das importantes razões aplicadas nos alcanos é o índice predominante de carbono, ou a predominância ímpar-par, que ela vai verificar quais são as cadeias predominantes dos hidrocarbonetos, se são as cadeias de carbono par ou as cadeias de carbono ímpar. Essa razão ela é feita selecionando 5 membros consecutivos de uma série de hidrocarbonetos e vai ser feita a soma dos membros de carbono ímpar dividido pela soma dos membros de carbono par. Se esse índice for maior que 1, os N-alcanos que são naquela análise, eles são derivados da síntese biogênica relacionada aos vegetais superiores. Se esse índice for menor ou igual a 1, esses N-alcanos eles são provenientes de hidrocarbonetos antropogênicos, então é proveniente de contaminação por petróleo. E aqui embaixo tem 2 cromatografias que representam bem esse índice. Na primeira ali são N-alcanos derivados da síntese biogênica, né, aporte natural terrestre das plantas terrestres. E na segunda cromatografia é um exemplo típico de contaminação por óleo. Tem bem essa característica aqui que os valores do índice predominante de carbono são bem próximos a 1. Das razões diagnósticas aplicadas nos isoprenoides, a mais comum delas é sobre o nível de pristano e fitano. O pristano, que é de 19 carbonos, ele é sintetizado pelo zooplâncton e também ele pode ser um componente do petróleo. E o fitano, que tem 20 carbonos, ele é unicamente de origem petrogênica. Então, quando se aplica a razão fitano dividido por pristano, se esse valor for alto, ele pode indicar hidrocarbonetos de origem petrogênica, porque aí vai ter um alto índice de fitano que tem origem unicamente petrogênica. Para poder avaliar a biodegradação do óleo no ambiente, são utilizadas razões do pristano e também do fitano relacionadas com seus
N-alcanos correspondentes, porque os hidrocarbonetos ramificados, eles são mais resistentes à biodegradação do que os N-alcanos. Então, se essa razão entre o pristano e fitano e os hidrocarbonetos N-alcanos correspondentes for maior que 2, ele indica resíduo de óleo biodegradado. Se for menor que 2, indica aporte recente de óleo. Porque, lembrando, os hidrocarbonetos ramificados são mais resistentes do que os N-alcano correspondentes. Então, se for um aporte recente, vai ter maior quantidade dos N-alcanos. Se for um aporte já mais antigo, mais intemperizado, o pristano e o fitano vão ser em maior quantidade. Por isso que esses valores dessas razões. Outras razões diagnósticas que são aplicadas também nos hidrocarbonetos são as que são aplicadas sobre os HPAs, que é a razão entre os HPAs parentais e os alquilados, ou ramificados. Essas razões são feitas considerando a proporção de HPAs parentais sobre os HPAs alquilados. Se essa razão for maior que 0,50, ela indica combustão. Se ela for menor que 0,50, ela indica petróleo. Porque quanto maior a concentração de HPAs alquilados, vai indicar petróleo, porque conforme for o processo de intemperismo do petróleo, vai degradando esses hidrocarbonetos e vai gerando as alquilações. E os hidrocarbonetos provenientes da combustão, eles têm como características de serem hidrocarbonetos não alquilados, ou HPAs parentais. E geralmente se fazem essas razões relacionando os hidrocarbonetos de massa molecular iguais ou bastante próximas. Ali no caso, a primeira razão considerou o fluoranteno e o pireno, e a segunda razão considerou o fenantreno e o antraceno. Aqui são alguns outros exemplos de razões diagnósticas aplicadas também nos HPAs, que também vão diferenciar essas origens petrogênicas ou origem pirolítica desses hidrocarbonetos no ambiente. A razão do dimetilfenantreno, ele vai considerar as posições das alquilações. Então, ele varia ali nas razões ele considera a proporção de 1,7 de metilfenantreno sobre o 2,6 de metilfenantreno mais o 1,7 de metilfenantreno. Se o valor dessa razão for maior que 0,7, vai acabar indicando combustão de madeira. Se o valor for menor que 0,45, indica a emissão veicular. E se o valor dessa razão estiver entre esses dois valores, eles vai acabar implicando em fonte de combustão ou presença de óleo, xisto ou carvão. As duas últimas razões que envolvem os HPAs relacionados com as massas moleculares, elas são bastante utilizadas próximos a centros urbanos, onde a concentração de HPAs é bem alta. E elas também são aplicadas para diferenciar a origem dos HPAs, se é petrogênica ou pirolítica. A última razão do benzoantraceno sobre o peso molecular, e que também envolve o criseno, se essa razão for menor que 0,20, ela implica na presença de petróleo. Se o resultado da razão for maior que 0,35, implica em hidrocarbonetos provenientes da combustão. E se o valor da razão estiver entre esses dois valores, ele pode acabar indicando uma mistura de fontes. Então, pode ser fonte petrogênica e também pode ser fonte de combustão. Esses são só alguns exemplos das razões diagnósticas que foram apresentados lá em um dos trabalhos do Juncker, e existem muitas outras que podem ser aplicadas. Aqui encerra a primeira parte da aula sobre hidrocarbonetos. Se vocês tiverem alguma dúvida, participem do atendimento ou entrem em contato comigo ou com o professor.